Como investir durante uma recessão? Como é que o investidor, pessoa física, deve se comportar durante uma crise, durante um período aí de alta volatilidade? Já adianto para vocês que o óbvio provavelmente não é o que funciona. É isso que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, eu sou o Enes e esse é o canal Valoriza. Falar sobre recessão é um negócio complicado. Porque veja, até os economistas mais renomados, até hoje, ainda debatem as recessões do passado. O que realmente as causou, o que poderia tê-las evitado, qual foi o real problema. Claro que muitas coisas são óbvias, mas muitas vezes a gente não sabe exatamente quais foram as causas ou todas as causas. Recessão é um negócio complicado. Alguns definem ela como sendo uma recessão técnica, que são 2 trimestres de queda no PIB de um país. Então, se o PIB caiu por 2 trimestres consecutivos, a gente está em recessão técnica, é o que dizem. Mas outras escolas de pensamento defendem uma ideia mais subjetiva, que a recessão é quando há lá um esfriamento da atividade econômica, um aumento do desemprego, um aumento da ociosidade, enfim. São definições aí mais ou menos diferentes, mas todas têm a ver com a mesma coisa, que é justamente um momento de dificuldade na economia. Acontece que a recessão é um fenômeno muito normal e muito comum no capitalismo. Aliás, ele faz parte do capitalismo e ele até tem alguns benefícios. Uma crise costuma reduzir a inflação, melhorar a alocação de capital, porque às vezes o capital está em coisas menos eficientes, ele vai para coisas mais eficientes, portanto ele aumenta a produtividade da economia e no longo prazo acaba até aumentando a geração de riqueza, porque menos pessoas acabam produzindo mais riqueza. O que traz, óbvio, prosperidade ali para aquele país, para aquela região, para aquelas pessoas. Mas apesar de ter esse lado benéfico, para nós, para as famílias, para as pessoas, geralmente a recessão é uma coisa ruim. Causa muito medo e a gente fica preocupado porque a gente pode perder o nosso emprego, nossos investimentos podem se deteriorar, um monte de coisa ruim pode acontecer. E esse é um momento que a gente está vivendo, independente de quando você está vendo esse vídeo, esse é um momento que a gente tem o final de uma pandemia, a gente tem uma guerra na Ucrânia que não sabe o que vai virar, a gente tem o Banco Central dos Estados Unidos aumentando os juros a cada reunião, e isso aliado a uma dívida alta, então as empresas são muito alavancadas, muito endividadas, o governo muito alavancado, muito endividado, e os juros ficando mais caros, o que encarece a dívida de todo mundo e pode causar uma desalavancagem na economia. Ou seja, as empresas, ao invés de investirem mais, abrirem novas fábricas, criarem novas linhas de produtos, elas preferem pagar as dívidas, porque as dívidas estão ficando muito caras. Isso não é bom de certa forma, Isso faz com que realmente a gente tenha uma recessão, mas aqui eu não estou tentando prever com vocês se há ou não uma recessão, mas essas são as razões, e outras ainda, pelas quais a gente tem aí um medo no ar de realmente acontecer uma recessão. E como a gente tem aí muito alarme, muita preocupação, muito youtuber com thumbnail super preocupado, um cara de assustado, notícias aí que nos dão algum medo, eu vim aqui para a gente poder conversar sobre o que realmente o investidor de longo prazo pode fazer e o que ele deve fazer. Então, vamos falar sobre algumas opções que geralmente são ventiladas por aí. A primeira delas é vender. Você pode simplesmente sair da bolsa, sair das ações, sair de tudo e ficar líquido por um tempo. O problema disso é que é muito difícil você acertar o timing do mercado. Aliás, se você perder sem querer alguns dos melhores dias de negociação na bolsa, ou seja, aqueles dias que a bolsa mais sobe, você provavelmente vai ter o seu retorno de uma década comprometido. Eu trouxe aqui um estudo que eu já trouxe algumas outras vezes, mas todo ano eles refazem esse estudo, que é de 1995 a 2022. O SP teve um retorno, o SP500, teve um retorno de 7,7% mais ou menos. Se você perder nesse período enorme de mais de 20 anos, quase 30, se você perder só os 10 melhores dias de negociação, o seu retorno cai para 4,7%. Quer dizer, é uma diferença muito grande, 4,7% ao ano versus 7,7% ao ano. Mas aí você pode dizer, mas e se eu perder os piores dias só? Aí eu não vou ganhar mais? Sim, você vai. Mas se você tivesse essa capacidade, você não estaria aqui assistindo meu vídeo. Aliás, ninguém tem essa capacidade. O próprio Charles Schwab, um dos maiores investidores da história, ele diz que é mais fácil ganhar na loteria do que acertar o timing do mercado dessa forma. Então, essa é uma ideia que provavelmente não funciona. Porque, veja, as informações necessárias para fazer uma previsão dessa, de que daqui a bolsa vai cair, daqui a bolsa vai subir, elas são extremamente complexas, praticamente impossível de você mapear todas, porque aí envolve coisas do mundo inteiro e humor de investidor, humor de mercado, enfim, ninguém sabe o que vai acontecer.
E mesmo que se você conseguir essas informações, você provavelmente vai conseguir atrasado. Quer ver um exemplo? Quando sai o dado de que a gente está numa recessão técnica, por exemplo, né, ou que o PIB encolheu em um trimestre, você só vai saber disso depois que o trimestre terminar e for divulgar esse número, né, provavelmente com alguns meses aí de atraso. Então você já está dentro de uma recessão há muito tempo quando você descobre que você está em uma recessão. Os dados eles têm um delay, por isso é absolutamente impossível alguém tentar simplesmente vender tudo e depois voltar quando o mercado ficar bom. Uma outra possibilidade que eu ouço por aí é o tal de porto seguro. Você colocar o seu dinheiro em ativos aí mais sólidos, mais seguros, que não vão sofrer tanto com a crise. Poderia ser, por exemplo, ouro, títulos públicos, né, terrenos, imóveis, para alguns aí dólar, até mesmo criptomoeda. Mas o problema é que apesar desses ativos parecerem ilhas isoladas, na verdade eles estão mais para cabanas. Porque nos momentos bons, né, quando o mercado está tudo tranquilo, você até percebe que a correlação entre esses ativos mais seguros e o mercado, né, a bolsa, ela até é pequena. Então, às vezes, um sobe, o outro cai, a correlação não é tão próxima. Agora, no momento de queda, de crise generalizada, de recessão, cai tudo junto ao mesmo tempo. Vai cair ouro, criptomoeda, SP500, bolsa, tudo vai cair mais ou menos ao mesmo tempo e você não vai conseguir reduzir o risco da sua carteira transferindo seus ativos para o porto seguro. Até porque, quando você vai fazer isso? Você vai saber que vai ter uma crise antes e aí você vai pegar e trocar todas as suas ações por ouro? Eu acho isso muito difícil e, novamente, se você tivesse essa capacidade, você não estava aqui vendo o meu vídeo. Ninguém consegue fazer isso. Os maiores investidores do planeta também não conseguem fazer isso. Então, quem dirá nós, né? Agora, claro, se você quer ter parte do seu portfólio, e a palavra-chave aqui é parte, né? Parte do seu portfólio em ativos mais seguros, como ouro, imóveis, dólar, enfim, renda fixa, tudo isso que eu acho que é muito válido, até criptomoeda se você quiser, não tem problema. Isso vai diminuir realmente o seu risco e vai fazer com que você tenha ativos menos relacionados. Enfim, isso é muito positivo. Mas você não vai fazer isso por causa da crise, porque se você fizer, você provavelmente vai errar o timing. E claro, você vai fazer isso com parte da sua carteira, né? É um percentual lá que você escolhe colocar em outros tipos de ativos, lá em dólar, em ouro, em obras de arte, né? Tem gente que gosta também. Enfim, então eu acho que porto seguro na hora da crise não é uma boa ideia. Uma outra ideia que eu vejo muito por aí é a tal da rotação de setores. Você procurar setores defensivos ou uma carteira defensiva. Mais ou menos é o seguinte, são aquelas empresas ou aquelas ações que são lá de utilidades, né, como energia elétrica, saneamento, coisas assim que são tão essenciais que as pessoas não param de consumir mesmo numa crise. Então você põe o dinheiro lá porque você acha que aquelas ações não vão cair tanto. Bom, tem um problema óbvio aí, que é o seguinte, você não vai acertar o timing de novo. Você não vai conseguir partir para essas empresas justamente no momento em que as outras ações começarem a cair. Mas tem um problema além disso. Quando o mercado cai, cai tudo. Não pensa que a elétrica vai ficar lá sem variar. Ela vai cair também. Pode até ser que ela caia menos. Mas aí entra a mesma dificuldade que a gente já conversou antes. Você não vai conseguir acertar o momento certinho de passar a sua carteira para o modo defensivo e depois voltar a sua carteira para o modo ofensivo de novo. Isso é impossível de acertar. Então, novamente, eu acho muito importante a gente ter empresas assim na carteira. Né? Tem que ter elétrica, se quiser empresas de saneamento, coisas, serviços essenciais, né? Remédio, coisa de saúde, que não tem muita alteração aí numa recessão, por exemplo. Agora, você não deve fazer esse giro para se preparar para uma crise. Porque, primeiro, você pode fazer isso e a crise pode não vir, e aí você perde a alta nos outros papéis que você realmente acreditava. E você pode fazer isso atrasado, né? Depois de uma grande queda, você acha que vai cair mais, você faz isso, e aí no final não cai mais nada, o mercado volta a subir. Então, por isso eu acho que rotação de setores ou carteira defensiva não presta, é uma ideia extremamente idiota, inventada pelas corretoras, porque elas querem que você realmente pegue o seu dinheiro e gire, né? Então uma hora você está na carteira defensiva, aí passou a crise, você vai para uma carteira ofensiva, aí você cansou disso, você vai para um COI, aí você cansou disso, você vai para outra. Então assim, isso é ótimo para as corretoras, isso é ótimo para o sistema, isso só não é muito bom para você. Uma outra forma de se proteger de uma recessão, de uma crise que é ventilada por aí, é a tal da compra de puts, né? Ou fazer lá o seguro de carteira. O
que significa isso? Aliás, eu não vou entrar em tantos detalhes disso aqui, porque essa ideia não faz o menor sentido, mas o que eu vou falar é o seguinte, isso é realmente um seguro. E como qualquer outro seguro, ele custa, né? Você tem que pagar para ter um seguro. Só que esse é um seguro que não faz sentido, porque quem faz buy and hold não está preocupado com volatilidade de ativos. Aliás, as ações que você tem, um dia elas vão cair. Dizem que as suas ações caírem 50% não é um risco, é uma certeza. Um dia elas vão cair, provavelmente todas, né? Então, não adianta você pagar para fazer um seguro de uma coisa que não é um risco de verdade. Quem é investidor, quem faz buy and hold, vai continuar comprando na queda do mesmo jeito e não vai se preocupar. Então, primeira coisa, é um seguro idiota, ele não faz o menor sentido. Se ele realmente for ativado, ele funcionar, o que significa isso? Significa que a ação que você estava lá R$50, ela caiu para R$30, só que aí você conseguiu vender ela por 45, porque você fez um seguro. E aí você, lógico, ficou com mais dinheiro, né? Porque você vendeu por 45, ela tá R$30, você consegue comprar mais ações, você consegue ter mais, então a operação foi um sucesso. Esse é o que ela pode fazer de certo. Só que para uma vez que você acerta, você vai fazer seguro várias vezes e não vai precisar. A ideia justamente é essa, né? Não precisar. Então o custo vai ser muito maior do que o benefício. Aí você fala assim, mas eu só faço seguro quando realmente for precisar. Aí você me desculpa, mas você é muito inocente, né? Você consegue fazer o seguro do seu carro só quando você vai bater? Claro que não, né? Você tem que fazer o seguro sempre, para quando você bater, você ter lá o seguro para não te dar um prejuízo muito grande, principalmente se você bater em um outro carro muito mais caro do que o seu. A mesma coisa para a bolsa. Ninguém sabe quando vem uma recessão. Então se você quer fazer seguro, você vai fazer seguro sempre, senão ele não vai funcionar. Ninguém vai acertar o timing de fazer o seguro justamente ali quando vai ter uma grande crise. E aliás, isso é fácil de provar. Eu vou até deixar um link para vocês irem lá conferir, mas um seguro de carteira com algumas puts, né, out of the money, e gastando aí cerca de 2,5% do valor do seu portfólio nesses seguros, você vai diminuir a sua rentabilidade em aproximadamente 50%. Por mais que elas sejam 10% fora do dinheiro, 20% fora do dinheiro ou até 30% fora do dinheiro, isso não muda muito. A sua rentabilidade cai mais ou menos 50%. Isso, lógico, num prazo longo, né? O que eu tenho aqui foi no prazo de 10 anos aproximadamente. Então, eu vou deixar o link para vocês podem ir lá verificar. E o pior de tudo é que ele nem protege tanto assim de eventuais quedas. As quedas também vão acontecer mesmo que você venda as puts. Então, pelo amor de Deus, essa ideia de vender put é uma das piores já inventadas. Acho que ela é pior do que setores defensivos até. Não façam isso porque isso é uma aposta e não um investimento. Mas então você deve estar se perguntando o que eu vou fazer então, né? Porque nada que ele falou funciona, eu vou o quê? Sentar e esperar a pancada? E é mais ou menos isso que a gente vai fazer, sentar e esperar a pancada. A gente não deve basear nossa estratégia de investimentos na possibilidade de ter uma recessão. Por quê? Porque recessão não é bem uma possibilidade, é uma certeza. Em média, a cada 6 anos a gente tem uma recessão nos Estados Unidos. E elas duram pouco tempo, menos de um ano, via de regra. Então, se você se preocupar com isso aí e direcionar a sua carteira para isso, você vai estar trocando a sua carteira ou reavaliando sua estratégia a cada 6 anos em média. Isso é um absurdo, você vai girar demais a sua carteira e, claro, você nunca vai atingir independência financeira, porque para o juro composto funcionar, ele vai ter que passar por algumas recessões mesmo e você vai ter que abaixar a cabeça e enfrentá-las. E o pior, mesmo que você souber a data exata de uma recessão, você não vai conseguir acertar a entrada ou a saída na bolsa, porque a correlação entre o PIB e a bolsa não é exatamente 1 para 1. Aliás, tem um estudo do Journal of Portfolio Management de 2022, ele analisou 15 mercados emergentes, 21 mercados desenvolvidos, num período aí que vai de 32 a 120 anos e concluiu que não tem correlação entre PIB e mercado. Por que isso acontece? Caramba, eu achei que era a mesma coisa. Não, não é. Uma das razões é que aqui no Brasil a gente tem menos de 500 empresas na B3. Porém, nós temos mais de 20 milhões de empresas no Brasil, muitas delas enormes e de capital fechado. Então, a parte do mercado que está na bolsa é uma partezinha desse tamanho aqui, muito pequenininha. Pode ser que o mercado vá bem e a bolsa vá mal. Pode ser que o mercado vá mal e a bolsa vá bem, porque a amostra é absolutamente minúscula. E tem outra coisa,
é muito comum o mercado voltar muito forte das crises, ele subir muito rápido. Então o risco de tentar acertar o momento de fazer uma dessas operações de defesa, trocar sua carteira, ele fica ainda muito maior, porque você tem grandes chances de perder justamente os dias em que o mercado volta. O mercado costuma voltar muito rápido, a euforia é um sentimento que também é muito forte. E sempre vai haver motivos para ter uma crise. Sempre vai ter muita gente falando que vai ter crise porque o Fed está imprimindo demais, porque a guerra na Ucrânia vai virar uma guerra mundial, porque não sei o quê. Cada ano, vocês podem ver que sempre troca, né? O Covid vai acabar com a economia do planeta, aqui você já está um pouco velho. Então, sempre vai ter um motivo e sempre vai ter gente prevendo o fim do mundo, a catástrofe. Essas pessoas, eventualmente, vão acertar, porque vai ter uma crise mesmo, vai ter uma recessão, e eles vão falar lá, tá vendo? Tô certo. Só que se essa pessoa ficou todo esse tempo vendendo no mercado, né, apostando na venda, apostando na baixa, ela quebrou quantas vezes antes de acertar? Né? Não dá nem para contar, ela já quebrou milhões de vezes antes de acertar uma única vez. Então, como não tem como a gente saber, não tem como a gente prever a data de uma recessão, não dá para fazer nenhum ajuste na carteira baseado nisso. A gente tem que esquecer essa ideia de que eu vou aqui preparar o meu portfólio para 2023. Isso não existe, né? Ou 2024, seja lá quando for que você está vendo esse vídeo. Isso não existe. A gente não prepara um portfólio para um ano ou para um episódio. A gente prepara o portfólio para a gente. Mas veja, as recessões são realmente importantes, porém muito desafiadoras. Eu já percebo que você está ficando frustrado porque eu não estou falando aqui o que você pode fazer de bom com esse negócio tudo, mas tem coisa boa. E a primeira coisa que eu vou falar, apesar de não ser muito empolgante, é se olhar no espelho e medir a sua tolerância a risco. Isso envolve você avaliar a sua idade, o seu patrimônio, o seu nível de renda, a segurança no seu trabalho, a possibilidade de você precisar desses investimentos logo. Se essas coisas estão tranquilas para você, talvez você não precise se preocupar tanto. Agora, se você tem alguma coisa que pega, daqui a alguns anos eu vou precisar do dinheiro, meu trabalho tá demitindo o pessoal, tal, então tô meio no perigo, tal. Enfim, essa avaliação você tem que fazer e você tem que saber determinar o seu nível de risco e o seu nível de conforto com o risco. E o melhor momento para fazer isso é durante uma crise, uma recessão, porque é onde você realmente se põe à prova. Você vê se você realmente aguenta ou se você está sofrendo, se você não está dormindo direito, se você está tendo dificuldade. Então é um momento legal para aproveitar e fazer isso aí. Depois que você se autoavaliar, você vai avaliar o seu portfólio. Você vai ver se o seu portfólio está encaixado no seu perfil de risco. E principalmente, você vai tentar descobrir se você está realmente investindo ou se você está apostando. Por exemplo, se você ficou os últimos 2 anos apostando só em ações de tecnologia, como era a modinha, eu sinto informar. Aliás, eu sinto muito por você, mas você estava apostando e você perdeu feio, né? Então aqui a palavra de ordem é diversificação, diversidade entre ativos e entre setores diferentes, né? E além da diversificação, que eu acho que é o principal, olhar também o histórico do ativo, das empresas que você investe, né? Ver a questão da dívida delas, a geração de caixa, a lucratividade, a natureza do negócio, que é um pouco mais subjetiva, ou a natureza da gestão do negócio. Todas essas coisas você tem que avaliar para entender se os negócios que você investe sobreviverão às crises e se você, como um todo, sobreviverá à crise, né? Que é com a sua diversificação. E aí, mesmo que um ou outro acabe dando errado, você se sai bem dessa ainda. Após você fazer isso, após você ajustar o risco seu com o risco do seu portfólio, eu acho que dá para a gente começar a pensar em tirar vantagem de uma crise, né? Ou de uma recessão. E a forma de fazer isso é muito simples, né, gente? Se você tem lá negócios que você confia, empresas que você estudou, que são resilientes, que são boas, que te agradam, que provavelmente trarão um retorno no longo prazo, você pode comprá-las com menos dinheiro, né? Ou melhor, o seu dinheiro mensal que você sempre está investindo, esse mês ele vai comprar mais, porque a ação que custava 20, agora custava 10. Antes você conseguia comprar 100 ações por mês, agora você vai conseguir comprar 200. Então você vai conseguir tirar vantagem desse negócio, vantagem da recessão. Mas a vantagem, esse pensamento, é a última coisa. Porque um erro muito grave é a pessoa colocar isso em primeiro lugar e aí ela fica guardando dinheiro ali para investir na crise. Esse é um erro grotesco, porque como eu falei, a gente não sabe se a crise vem. E se a próxima crise vem, o Ibovespa está no 300 mil pontos e volta para 200? E aí você está desde os 100 mil pontos esperando chegar o momento da crise para comprar. Entendeu? A gente não sabe, então não é para você, esse é o último fator.
Os primeiros fatores é você cuidar de você, da sua diversificação, da sua tolerância a risco e do seu portfólio. Depois você tenta tirar vantagem disso, que é simplesmente mantendo lá o seu aporte, né? Até se esforçando para aportar o quanto você pode, porque você está conseguindo comprar as empresas que você gosta por um preço mais barato. Então, para a gente concluir isso aqui, para a gente amarrar, é melhor não reagir às possibilidades de uma recessão. Uma, que a gente não sabe se elas vão se concretizar, e duas, porque realmente não tem muito o que fazer. Qualquer remédio contra uma queda da bolsa provavelmente vai custar mais caro do que a queda. Aliás, a queda não custa nada, né? O seu portfólio, tudo bem, o seu financeiro vai cair por um tempo, mas depois você vai voltar, vai continuar investindo. E se os negócios são bons, né? Você não tem que ter preocupação nenhuma. E a melhor preparação que você pode ter é simplesmente ter uma abordagem consistente, ter clareza do seu método, investir de um jeito diligente, que você sempre faz igual, ter essa firmeza. Se você não tem essa firmeza, talvez, se vier uma crise, seja um bom momento para você pensar em como ser mais diligente, em você traçar uma estratégia que funcione tanto na crise, quanto em épocas de euforia, quanto em épocas, às vezes, que o mercado fica até meio louco de tanto que sobe, de tanto que tem euforia. Então, a estratégia boa, ela funciona em qualquer um desses momentos. E se você já tem uma estratégia consistente, já investe, né, sempre do mesmo jeito, de forma diligente, você não vai mudar de estratégia por causa de uma coisa que vai acontecer várias vezes na sua vida, né, e que é passageira. Não faz sentido você se movimentar por causa disso. É uma coisa que provavelmente não vai te machucar e vai acontecer várias e várias e várias vezes. A próxima crise nunca vai ser a última, sempre vai ter mais uma e mais uma e mais uma. Então, para quem faz uma gestão de risco adequada, para quem cuida do seu portfólio, cuida da sua saúde financeira de forma geral, só corre os riscos que pode correr, você pode ignorar tudo que é ruído. Então, o que eu queria perguntar para você é justamente sobre isso. Se você se preocupa com recessão, qual é a sua preocupação com ter uma crise, com ter uma recessão? Quais atitudes você tem tomado para melhorar essa sua preocupação? Quais atitudes você tem tomado para que você durma mais tranquilo, né? Você já aumentou o seu percentual em renda fixa alguma vez? Você já fez algum seguro? Enfim, né? Vamos conversar aqui nos comentários. Eu volto semana que vem. Até lá.